Bom, pessoal, agora vamos começar com mais uma aula de soluções. Só que agora, a galera aí que tem prova específica de química, está prestando aí medicina, pensa no curso de medicina, sonha em ser médico, se liga nesse conteúdo. Porque esse conteúdo é um conteúdo que aparece com grande porcentagem nos vestibulares, mas muito. Então é um conteúdo extremamente importante. Por isso eu vou dividir essa videoaula em dois pedaços. O primeiro, a parte teórica, com a descrição do procedimento experimental, tudo bonitinho, e um segundo momento com resoluções de vários exercícios. Tranquilo? Pelo menos 3 exercícios de titulação. Ixi, deu uma gaguejada aqui. Mas vamos nessa, meus amores. Olha só, vamos começar com a parte de aparelhagem. Ó, aqui, para quem não conhece, quem não teve a oportunidade de ter tido aula de laboratório, eu tenho aqui os aparelhos básicos envolvidos no processo de titulação. Bom, eles são suporte universal, que é essa barrinha aqui, e o suporte aqui embaixo, tá? Esse suporte universal que eu posso prender vários aparelhos nele. Depois eu tenho uma garra de fixação. Essa garra vai sustentar, vai segurar essa vidraria aqui, chamada de bureta. Tá? O lance aqui tem um termo interessante que a gente está acostumado a dizer: ah, zerou, acabou alguma coisa. Então esse zerar para a bureta não é quando termina o líquido presente aqui dentro. Zerar a bureta é quando eu preencho essa bureta no volume máximo. Então, zerar a bureta significa preencher totalmente ela. Tudo em paz? E essa bureta vai conter uma concentração conhecida. Como assim concentração conhecida, Pink? Vai ser uma concentração de uma solução que eu conheço, também chamada de solução padrão. O volume do líquido aqui dentro dessa bureta eu também conheço. Só que esse volume conhecido é o volume gasto na titulação, tá? É o volume gasto na titulação. Então eu conheço o volume gasto. Quem vai me dar esse volume gasto? A bureta. Porque eu começo aqui no valor zero. Vamos imaginar que eu utilize 20 ml. Eu vou preencher, vou descendo, vou utilizando até chegar no 20 ml, por exemplo. Tá? Então, o volume conhecido da solução que está na bureta é dado pela bureta. Agora, aqui embaixo, essa outra vidraria aqui, ela é chamada de Erlen. Erlenmeyer. Eu gosto de chamar só de Erlen, tá? Esse Erlen aqui, ele vai conter a solução que eu quero descobrir informações sobre ela, tá? Por quê? Porque a concentração é desconhecida. O volume eu conheço porque fui eu que transferi o valor da minha amostra para cá, o volume da minha amostra e trouxe para cá. Então essa minha solução aqui, ela é uma solução desconhecida, de concentração desconhecida. Tudo bem? Também essa solução, ela é chamada de titulado. E essa solução aqui que está dentro da bureta é chamada de titulante também. Tá? Então, titulante, bureta, titulado, Erlen. Tudo em paz? E aqui, a solução presente na bureta também é chamada de solução padrão ou solução padronizada. Essa é mais a parte de vocabulário, para você ler o texto e não se assustar. Bom, procedimento experimental. Agora nós vamos bem passo a passo. O que eu tenho que fazer para conseguir realizar uma boa titulação? Bom, zerar a bureta. Ô Pique, por que isso é importante? Porque quando eu falo zerar a bureta, significa que você preencheu ela corretamente. E o preenchimento correto da bureta vai me ajudar a ter, na verdade, um valor exato de volume. Vamos imaginar que o zero da bureta está aqui, nesse ponto que eu acabei de marcar aqui. Aqui é o zero. Então, esse pontinho aqui é o zero. O lance é que quando eu for preencher, eu vou perceber que esse zero vai estar tracejado aqui, ó, bonitinho. E aí, eu vou preencher até quanto dessa bureta? Até onde eu vou preencher? Essa bureta, ela tem que ser preenchida, aqui, vamos usar uma outra cor aqui, de modo que forme aqui, ó, vai ser formado aqui um abaulado.
vai haver aqui entre o líquido e a parede do recipiente, a parede da bureta, uma atração intermolecular forte. E você vai preencher até que o abaulado inferior, a barriguinha inferior dessa coluna esteja no zero. Então é a parte inferior da barriguinha formada aqui que vai indicar o zero. Tranquilo? Não é a parte superior, é a parte inferior. Esse efeito que faz as laterais ficarem mais para cima é chamado de capilaridade. A interação intermolecular entre o solvente, que é a água na maior parte das vezes, ela é mais forte com a sílica do que com ela mesma. Então há aqui um abaulado. E você vai usar sempre para indicar o zero a parte de baixo. Para fazer as outras medições também. Tranquilo? Bom, zerei a bureta. O que eu faço depois, Pim? Eu vou pipetar a amostra e transferir para o Erlen. Então eu vou pegar uma pipeta volumétrica, preencho ela, aí eu já descubro o volume que foi transferido para o Erlen. Então eu vou medir o valor do volume da minha amostra. Depois eu vou colocar 3 gotas de um indicador ácido-base. Como aqui estamos tratando de titulação ácido-base, eu vou colocar um indicador. O que é esse indicador? Normalmente ele é um ácido fraco, por isso colocar só 3 gotinhas, para que ele não vá influenciar no resultado da titulação. Esse indicador ele vai ter a capacidade de mudar de cor. Então, quando o meio é ácido, ele assume uma coloração. Quando o meio é básico, ele assume outra coloração. Um indicador que, infelizmente, a gente tem que memorizar, não tem muito jeito, é a fenolftaleína, tá? Fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base que eu preciso saber as cores do meio no qual ela atua. Então, se tiver no meio ácido, então, se for meio ácido, eu colocar fenolftaleína, o sistema fica incolor. Se for meio básico, se eu colocar fenolftaleína, ele vai ficar meio róseo. Tá? Rosado mesmo. Tranquilo? Então, ó, professor Pink, você já viu, né? Não erra não, tá na cara que a fenolftaleína é rosa, literalmente, tá? Uma coisinha básica. Beleza? Então, ó, não esquece, fenolftaleína é indicador ácido-base. Quando o meio é ácido, ela assume a coloração incolor, né? Estranho até falar assim, mas ela é incolor, ela não gera cor nenhuma. E quando o meio é básico, a fenolftaleína fica rosa. Por que isso é importante? Porque vai ser esse indicador que vai me indicar, olha que lindo, né? O indicador vai me indicar o término da titulação. Quando a coloração ficar levemente rosada, eu interrompo a titulação, interrompo o processo e já era. Bom, então vamos lá. Zerei a bureta, pipetei a minha amostra desconhecida, transferi para o Erlen, coloquei 3 gotas no indicador ácido-base e agora eu vou abrir a torneira e deixar cair o titulante gota a gota e agitando a minha solução. Então eu abro a torneirinha e vou agitando meu Erlen. Então eu vou agitando, até que eu percebo que cai uma gota, a solução começa a ficar um rosa bem clarinho. Quando isso acontecer, eu fecho a peneirinha da bureta e interrompo. Por quê? Porque a minha solução, quando fica um rosa clarinho, persistente, ela já atingiu o ponto de viragem. Tranquilo? Então, recapitulando. Zero a bureta, pipeto a amostra e transfiro para o Erlen, ponho 3 gotas de indicador ácido-base e depois eu vou abrindo a minha bureta e vou deixando cair o titulante e agitando o Erlen. A hora que ocorreu uma mudança persistente na cor, tá bem levinha, eu interrompo e acabou a minha titulação. Isso é chamado de ponto de viragem. E agora alguns conceitos importantes, tá? O que é ponto de viragem? É quando eu interrompo o processo de titulação. Isso acontece quando a solução tem uma leve mudança de cor persistente. Tá? Isso é o nosso ponto de viragem. Tá? Agora, o ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência é diferente do ponto de viragem. Tá? Ponto de equivalência é exatamente o ponto em que a quantidade de H+, fica igual a de OH-. Para o ensino médio, nós consideramos ponto de viragem igual ao ponto de equivalência. Tudo em paz? Essa é a parte teórica. Já já vem um novo vídeo com exemplos numéricos. Bacana, moçada?
Um abraço, até!